E aí, pessoal, tudo beleza? Vamos a mais uma aula de Matemática 1 e nesta aula nós vamos falar sobre a equação do segundo grau. Vejamos então a definição. A equação do segundo grau pode ser representada da forma ax² mais bx mais c igual a zero, onde a, b e c pertencem ao conjunto dos números reais. Neste caso, a é o coeficiente principal, b é o coeficiente secundário e c é o termo independente. Na equação de segundo grau, o nosso a deve ser diferente de zero, pois nós temos um a que multiplica um termo de x ao quadrado. Neste caso, se a for zero, este termo some, nós ficamos com a equação bx mais c igual a zero, que caímos no caso da equação do primeiro grau. Beleza? Aqui, o maior expoente dessa equação é 2, por isso, equação do segundo grau. Nós iremos aqui encontrar valores nos quais iremos substituir esses valores em x, que quando substituirmos estes valores, este lado aqui terá valor zero, ou seja, irá satisfazer esta equação. São dois valores que nós iremos encontrar. Nós temos aqui que a deve ser diferente de zero, e temos o caso em que b ou c será igual a zero. No caso em que b ou c for igual a zero, nós temos uma equação do segundo grau chamada equação incompleta. Incompleta por falta de b, caso b seja zero, ou por falta de c, caso c seja zero. Beleza? Bom, então como que nós podemos resolver essa equação aqui? Nós podemos resolver essa equação usando a famosa fórmula de Bhaskara, ou equação de Bhaskara. Nessa equação nós temos que x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Notem, pessoal, que nessa expressão de Bhaskara aparece menos b mais ou menos raiz de delta. Este mais ou menos nos entrega dois valores possíveis para a solução dessa nossa equação, ou seja, nos fornece os valores x1 e x2, como eu disse, dois valores que satisfazem essa equação de segundo grau. Beleza? Quem é esse delta? Este cara pode ser calculado da seguinte forma. Delta é igual a b² menos 4ac. Vimos aí os termos da equação, é só substituir na equação de delta que nós iremos encontrar o valor dele. Beleza? Bom, então as soluções para essa equação são x1 e x2. Como calculamos essas soluções para este nosso problema? Nós temos da equação de Bhaskara as seguintes soluções. Temos aqui um x1, que é igual a menos b, menos raiz de delta, que é b² menos 4ac, sobre 2a. E x2 igual a menos b mais raiz de delta, mas delta é b² menos 4ac, que eu só substituí, dividido por 2a. Pessoal, notem o seguinte, que nessas equações aqui, nessas soluções, nós só iremos trazer para cá os coeficientes da nossa equação. O coeficiente principal, o coeficiente secundário e o termo independente, que são os valores a, b e c. Um erro comum que eu noto neste tipo de exercício é que o aluno, ao invés de trazer apenas o termo, o coeficiente da equação, o aluno traz também a variável da equação. Isso é errado. Beleza? Então tomem cuidado, saibam identificar estes termos, coeficiente principal, que é o a, o coeficiente secundário, que é o b, e o termo independente, que é o c. Daí, nós temos x1 e x2 como soluções, e notem que no meu x1 é menos b menos raiz de delta. Meu x2 é menos b mais raiz de delta. Daí nós temos duas soluções. Beleza?
Essa expressão ela é chamada também de discriminante de equação. Por quê? Ela nos informa o tipo de solução que nós podemos encontrar para essa equação, quando nós iremos resolver essa equação. Como assim, Rodrigo? Vou te explicar melhor. Quando nós resolvemos a expressão de delta, onde delta é b ao quadrado menos 4ac, nós podemos achar aqui três valores, três resultados possíveis. Nós podemos achar um delta sendo positivo, ou seja, um delta maior que zero. Podemos achar um delta igual a zero, ou podemos achar um delta menor que zero. Para o nosso delta maior que zero, nós podemos concluir o seguinte, que se delta for maior que zero, eu vou obter um resultado x1 que vai ser diferente de um resultado x2, ou seja, eu tenho dois valores, dois resultados diferentes para essa minha equação. Beleza? Bom, no caso em que delta é igual a zero, nós podemos concluir que o meu x1 vai ser igual a x2, já que a nossa equação de Bhaskara, ela soma e subtrai raiz de delta. Quando isso é zero, não faz nenhuma diferença. Então, nosso x1 vai ser igual a x2. No caso em que delta é menor que zero, nós temos ali um valor negativo dentro da raiz. Pessoal, como nós vimos o conjunto dos números reais, nós não temos raiz de um número negativo dentro deste conjunto. Aí a gente precisa ir para o conjunto dos números complexos. Como aqui nós estamos trabalhando com o conjunto dos números reais, quando você calcular o delta e este valor der um número negativo, ou seja, menor que zero, nós podemos concluir que não possui raízes reais essa nossa equação. Então fiquem muito atentos quanto a isso, porque isso aparece muito para vocês. Às vezes o exercício te pede o valor de m para que a equação tenha duas raízes reais diferentes. Olha só, o caso em que o delta é maior que zero. Tomem cuidado, guardem isso aqui, façam as suas observações e vamos seguir com o nosso estudo. Vamos agora, então, analisar soma e produto das soluções que nós temos. Soluções x1 e x2. Vamos fazer a soma, x1 mais x2, e vamos fazer o produto, x1 vezes x2, e vamos ver quais valores nós podemos encontrar aqui, podemos obter. Soma. Na soma, nós podemos fazer x1 mais x2, esses são os valores, os resultados que nós encontramos a partir da equação de Bhaskara. Somando esses dois caras, x1 mais x2, que nós obtemos eles resolvendo a equação de Bhaskara, nós podemos obter menos b sobre a. Como que a gente pode achar esse menos b sobre a? Pessoal, eu não vou fazer essa demonstração aqui, não é difícil de fazer. Quem quiser fazer como exercício, fique à vontade, pode fazer. É só você fazer o seguinte, nós temos que x1 é menos b menos raiz de delta sobre 2a, e o x2 é igual a menos b mais raiz de delta sobre 2a. E daí você irá obter como resultado menos b sobre a. Daí, como aqui a gente está somando as raízes x1 e x2, nós podemos chamar esse cara de S, que vai ser a soma, e essa soma é igual a menos b sobre a. Lembrando que b é o termo, é o coeficiente secundário e a é o coeficiente principal. Saibam extrair estes valores da equação. Bom, vamos então ver o produto. O produto das raízes é definido como sendo x1 vezes x2 igual a c sobre a. Novamente, como que nós podemos obter isso aqui? Eu não vou demonstrar, mas não é nada difícil fazer isso. Você pega o resultado de x1, que nós tínhamos, que é menos b menos raiz de delta sobre 2a, multiplica com o resultado de x2, que é menos b mais raiz de delta sobre 2a. Você irá obter como resultado c sobre a. Daí, multiplicando as raízes x1 e x2, nós obtemos c sobre a. Como aqui a gente está multiplicando x1 vezes x2, a gente pode chamar isso de p de produto.
Daí, o produto vai ser igual a C sobre A. Lembrando que C é o termo independente e A é o coeficiente principal. Novamente, saibam extrair esses valores, essas informações do teu enunciado. Beleza? Bora lá fazer um exemplo para a gente fixar essa ideia e praticar um pouquinho. O nosso exemplo é o seguinte: determine o valor de k para que a soma das raízes da equação 5x² mais kx menos 2 igual a zero seja 3/5. Ou seja, ele quer determinar o valor de k para que a soma seja igual a 3/5. Pare o vídeo e tente resolver este exemplo. Bom, a solução deste exemplo pode ser o seguinte: nós temos aqui que extrair os valores do coeficiente principal, que é o A, o nosso coeficiente secundário, que é o B, e o nosso termo independente, que é o C. Pessoal, lembrem de trazer os sinais com essas informações, beleza? Lembrando que o A é aquele termo que está na frente do x ao quadrado, o B é aquele termo que está na frente do x, e o C é aquele termo independente, ou seja, Extraindo estes valores dessa nossa equação, nós temos que A é igual a 5, B é igual a K, C igual a menos 2. Lembrem de trazer sempre os sinais. A equação é ax² mais bx mais c. Como o nosso valor de c é negativo, a gente deve trazer ele. Beleza? Daí agora é só a gente usar a equação da soma. Nós acabamos de ver essa equação. A soma é definida como sendo menos b sobre a. Só que ele já nos deu o valor dessa soma. Ele nos disse que ele quer encontrar o valor de k para que a soma seja 3/5. Ou seja, ele já me deu o valor dessa soma. Então é só eu substituir os valores nessa equação da soma e achar o valor de k. Bom, substituindo as informações que a gente já tem na equação da soma, nós temos que 3/5 é igual a menos k sobre 5. Daí, pessoal, olha só, eu tenho 5 no denominador à minha esquerda da igualdade e eu tenho 5 no meu denominador na direita da igualdade. Nós aqui iremos fazer a famosa proporção, ou regra de 3. Iremos multiplicar cruzado. Mas notem que, quando nós multiplicamos aqui cruzado essa equação, este 5 sobe multiplicando o 3 e este 5 vem para cá multiplicando o k. Lembrando que aqui a gente tem um sinal negativo. Daí ficaria 15 do resultado 3 vezes 5, 15 igual a menos 5k. Como nós temos que isolar o k, esse 5 da frente dele passaria dividindo. Deve passar dividindo. Passando dividindo, nós temos k igual a 15 dividido por 5. E o resultado, isso mesmo, é 3. Então, o jeito mais rápido da gente resolver isso aqui, a gente pode cortar estes denominadores, já que são iguais dos dois lados. Beleza? Daí a gente fica com 3 igual a menos k. Podemos agora multiplicar essa expressão por menos 1 para a gente obter o sinal positivo na frente da variável k. Multiplicando a expressão por menos 1, nós fazemos, toda a expressão deve ser multiplicada, então aqui nós devemos fazer 3 vezes menos 1, então é mais 3, mais com menos é menos, 3 vezes 1, 3, menos com menos é mais, k vezes 1 é k. Daí, o nosso valor de k é menos 3. Ou seja, a solução deste problema para que a soma seja 3/5 é um k igual a menos 3. Beleza? Bom, espero que tenham entendido. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no meu canal e até o próximo vídeo. Valeu!